A primeira notícia do nosso vídeo de hoje é um assunto que repercutiu bastante de ontem para hoje em diversas mídias. Trata-se do Santos, que está tentando contratar os meios-campistas Tietê e Luan. O rival oferece uma troca com alguns jogadores de seu elenco. As opções até então divulgadas por algumas páginas são o zagueiro Luiz Felipe, o volante Jobson, além de Marcos Guilherme, Felipe Jonathan e Madison. Porém, uma negociação não é simples. Os presidentes Andrés Rueda e Júlio Casares se reuniram na terça-feira à tarde para discutir o assunto. O Santos encontrou resistência no tricolor, mas não vai desistir do negócio tão fácil. Os dois clubes conversam sobre possibilidades no elenco do Santos que poderiam ser liberadas para o tricolor. Emprestado ao Atlético Mineiro até o fim de março, Tietê tem 4 jogos na atual temporada. Luan, por outro lado, se recuperou de uma grave lesão e voltou a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni depois de 5 meses. O Santos entende que terá mais facilidade para conseguir a liberação de Tietê, que já estava emprestado, do que de Luan, que antes de se machucar tinha status de titular e é bem querido pela maior parte da torcida. E já temos o desfecho daquele episódio lamentável do choque rei da base, e sobrou para o tricolor. O São Paulo foi multado em R$20 mil por causa daquela cena em que a faca foi atirada dentro do campo na semifinal da Copa São Paulo, em janeiro, contra o Palmeiras. O duelo foi em Barueri e teve a presença apenas de torcedores tricolores. Naquele confronto, no final da partida, quando o São Paulo era derrotado por 1-0 pelo Palmeiras, 2 torcedores pularam para dentro do campo e tentaram agredir jogadores alviverdes. Logo depois que eles foram retirados, os atletas encontraram a faca no gramado. A polícia descarta que o objeto fosse de um dos torcedores invasores e afirma que ela foi atirada da arquibancada no momento da confusão. O São Paulo foi multado em R$10 mil por infração no artigo 213 e em R$10 mil por infração ao inciso 3 no mesmo artigo. Havia a possibilidade de o São Paulo perder mandos de campo, o que foi rejeitado. O São Paulo se manifestou no inquérito e afirmou em defesa que não era o mandante da partida, nem mesmo era o dono do estádio e, portanto, não tinha gerência sobre a segurança do evento. O inquérito contou com provas da investigação da Polícia Civil, que até o momento não conseguiu identificar o responsável por atirar a faca. Sabe-se apenas que ela é jogada da arquibancada onde estavam torcedores do São Paulo. O jogo, como no profissional em clássicos, teve torcida única. Na época, o São Paulo, em nota, disse que repudia veemente qualquer ato de violência e espera que os culpados sejam responsabilizados pela polícia. E como andam os ex-jogadores do São Paulo? O nome de hoje é Paulinho Boia. O América Mineiro encaminhou a contratação por empréstimo do atleta do Metalist da Ucrânia. O acordo conversado seria válido até junho, período no qual a FIFA autorizou a suspensão de contrato dos jogadores estrangeiros que atuam na Ucrânia em meio à guerra no país. Na terça-feira, o América Mineiro enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. O duelo de ida foi 0-0. Nos bastidores, o clube põe foco total nesta partida, embora admita interesse e que a negociação por Paulinho Boia está bem encaminhada. Paulinho está no Brasil. Antes de se transferir para a Ucrânia, o atacante estava emprestado pelo São Paulo à Juventude e foi negociado no fim de 2021. O jogador, de 23 anos, não chegou a atuar pelo clube ucraniano. O brasileiro é mais um dos jogadores estrangeiros afetados por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. Paulinho Boia atua pelos lados de campo e foi revelado no São Paulo. Ele passou por Portimonense de Portugal, São Bento, Juventude e Metalist. No fim da semana passada, viralizou na internet um falso ranking de torcidas atribuído à empresa Pluriconsultoria. Já nesta semana, um ranking com números realmente fornecidos pela Pluriconsultoria passou a ser compartilhado na internet. A lista verdadeira, que indica estar atualizada, fica presente no site da Pluriconsultoria e é chamada de Torcedômetro. Entre as 20 maiores torcidas do Brasil atualmente, de acordo com a Pluriconsultoria, o São Paulo está em terceiro lugar, com 17.083.956 torcedores,
ficando atrás somente de Flamengo e Corinthians. Nesta quarta-feira tem jogo decisivo e importante, onde o São Paulo enfrenta o Manaus às 21h30 de Brasília, no Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil. Assim como na fase anterior, o duelo será definido em partida única. Dessa vez, porém, o São Paulo não terá a vantagem do empate. Se o jogo terminar sem o vencedor, a decisão será nos pênaltis. O São Paulo mira a Copa do Brasil em busca de um título que ainda não tem em sua galeria recheada de taças. O torneio é apontado como uma das prioridades do clube na temporada. Em campo, o time está em um bom momento. Já classificado no Paulista, o time perdeu apenas um dos últimos 9 jogos. A partida terá transmissão do Sport TV para todo o Brasil, com narração de Gustavo e comentários de Lédio Carmona e Pedrinho. O Premier também transmitirá o duelo. Os desfalques são Igor Vinícius, Gabriel Sara, Gabriel e Thiago Volpe, ambos lesionados. O árbitro responsável será Daniel Nobre Bins. O São Paulo e seus torcedores querem fazer história na Copa do Brasil, passando da terceira fase da competição e, consequentemente, subir cada vez mais os degraus que levam à conquista do sonho. Para quem não sabe, Evaristo, comandante do adversário de hoje, tem guardado na memória momentos envolvendo o Ceni e o time do Morumbi. Quando ainda era jogador, ele esteve nas categorias de base do Corinthians e viu do banco de reservas a memorável final da Copinha de 1993 entre o Corinthians e o São Paulo. A equipe tricolor venceu por 4-3, depois de o Corinthians buscar o empate em 2 oportunidades. Rogério Ceni era titular daquele São Paulo, que virou a base do Expressinho que conquistaria a Copa Conmebol do ano seguinte. Já como treinador, ele rivalizou mais uma vez com Rogério Ceni. Em 2019, o ex-goleiro estava no Fortaleza e encarou o Botafogo da Paraíba na final da Copa do Nordeste. A equipe cearense ficou com a taça depois de 2 vitórias por 1-0. E tem mais, a relação de Evaristo com o São Paulo antecedeu a carreira de treinador. Além do passado de disputas com Rogério Ceni, ele tem uma história de parceria com o São Paulo. Depois que se aposentou dos gramados, ele exerceu a função de coordenador técnico de uma das escolinhas do time tricolor em Campinas, no interior paulista. Uma das funções exercidas por ele era de captar jovens promessas que iriam para as categorias de base do São Paulo. Ele permaneceu no cargo entre 2003 e 2005, quando iniciou a carreira de treinador em um clube do Japão. Hoje temos esse encontro entre os treinadores, mas vale lembrar que somente a classificação desta quarta vale R$ 1.900.000, prêmio separado para os times da terceira fase do torneio. O tricolor já acumula R$ 2.770.000 na competição. O salve de hoje é para Leandro Matos, de Angical, Bahia. Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!